Em 1997, sensores espalhados pelo Oceano Pacífico captaram um som tão poderoso que percorreu milhares de quilômetros pela água. O som recebeu um nome simples, bloop. Mas naquele momento, ninguém sabia o que tinha produzido aquilo. Os sensores responsáveis pela descoberta pertenciam a uma rede criada originalmente para monitorar os oceanos e detectar sons extremamente distantes. Quando os pesquisadores analisaram o registro, perceberam que aquilo não parecia um ruído comum. Era intenso. Era extremamente grave. E havia sido detectado por sensores separados por milhares de quilômetros. Isso significava que a fonte precisava liberar uma quantidade enorme de energia. E foi aí que o mistério começou. Se o som vinha do oceano, o que poderia ser grande o suficiente para produzi-lo? A internet rapidamente encontrou uma resposta assustadora. Uma criatura gigantesca escondida nas profundezas. Talvez um animal desconhecido. Talvez uma espécie de monstro marinho maior do que qualquer coisa já descoberta. Durante anos, essa hipótese alimentou histórias, vídeos e teorias sobre criaturas desconhecidas vivendo nas regiões mais profundas do planeta. E não era difícil imaginar isso. A maior parte do oceano continua sendo extremamente difícil de explorar. Existem regiões tão profundas que a pressão é capaz de destruir equipamentos comuns. A escuridão é praticamente total. E milhares de espécies marinhas ainda são descobertas todos os anos. Então, será que o bloop poderia realmente ter vindo de um animal desconhecido? A resposta acabou sendo muito menos assustadora. Depois de analisar o fenômeno e comparar o padrão do som com outros eventos registrados no oceano, pesquisadores concluíram que o bloop provavelmente foi produzido por um fenômeno natural relacionado ao gelo. Grandes blocos de gelo podem rachar, se partir e deslizar de maneiras capazes de produzir sons extremamente intensos de baixa frequência. Esses sons conseguem viajar enormes distâncias através da água. E isso explica por que sensores tão distantes conseguiram registrar o mesmo evento. Mas existe uma parte interessante nessa história. O fato de o bloop ter uma explicação provável não torna o oceano menos misterioso. Na verdade, torna tudo ainda mais impressionante. Porque um fenômeno natural foi capaz de produzir um som tão poderoso que durante anos muita gente acreditou que ele poderia ter sido causado por uma criatura gigantesca. E existe uma razão para esses sons viajarem tão longe. A água é excelente para transportar ondas sonoras. Em determinadas condições, sons de baixa frequência podem atravessar enormes distâncias sem perder tanta energia. É por isso que sensores instalados muito longe uns dos outros conseguem detectar acontecimentos que ocorrem em regiões extremamente remotas. O oceano funciona quase como uma gigantesca rede acústica. E isso permite que os cientistas descubram coisas que estão acontecendo em lugares onde nenhum ser humano consegue simplesmente chegar. Foi justamente essa tecnologia que transformou o bloop em um dos sons mais famosos da história da exploração oceânica. Mas talvez a parte mais interessante seja pensar no que ainda não ouvimos. Existem regiões enormes do oceano onde quase nenhum equipamento humano está monitorando constantemente tudo o que acontece. Animais produzem sons. Vulcões submarinos entram em atividade. Montanhas de gelo se quebram. Deslizamentos acontecem no fundo do mar. E tudo isso produz sinais que podem viajar por quilômetros. Então, quando um som estranho aparece nos sensores, os cientistas precisam descobrir sua origem usando apenas os dados disponíveis. No caso do bloop, a explicação mais aceita envolve gelo. Mas a história ficou famosa porque durante muito tempo ninguém sabia disso. E isso mostra como o desconhecido pode transformar um fenômeno natural em um dos maiores mistérios do oceano. Talvez não exista um monstro escondido nas profundezas. Mas existe algo igualmente impressionante. Um planeta inteiro cheio de regiões que ainda conhecemos muito pouco. E talvez o próximo som estranho captado pelos sensores venha de algo que a ciência ainda não conseguiu explicar. Porque no fundo do oceano, ainda existem milhares de quilômetros que permanecem praticamente fora do nosso alcance. E quando o oceano faz barulho, às vezes precisamos esperar anos até descobrir o motivo. Comenta se você já tinha ouvido falar do bloop,
Deixe o like e se inscreva no canal para mais mistérios reais que parecem ficção científica.